Olá, que a paz esteja convosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal, um espaço de reflexão e encontro com a Palavra de Deus. Vamos mergulhar juntos nas profundezas de um dos salmos mais poderosos e encorajadores da Bíblia, o Salmo 107. Este é um cântico de gratidão e reconhecimento da infinita bondade de Deus. Ele nos mostra como o Senhor age em favor daqueles que o buscam, resgatando-os das mais diversas situações de aflição. É uma mensagem de esperança para todos nós, não importa a jornada que estejamos a atravessar. O Salmo fala sobre a proteção divina para os viajantes perdidos, para os prisioneiros, para os doentes e para aqueles que enfrentam as tempestades no mar. Em cada cenário, vemos um padrão. O povo enfrenta uma grande dificuldade, clama ao Senhor em sua angústia, e Ele, em sua misericórdia, os livra e os guia para um lugar seguro. Prepare o seu coração para ouvir esta mensagem, que ela possa fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança, lembrando de que, não importa a tempestade, existe um Deus bom, que ouve o seu clamor. Vamos começar nossa leitura. Salmos, capítulo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem, famintos e sedentos. A sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Por isso que se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração, com trabalho tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão, e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então, clamaram ao Senhor, na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda, e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos, e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência, e semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante, e Ele abençoa-os, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui.
mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amados irmãos e irmãs, que palavra poderosa! O Salmo 107 é um espelho da nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos perdidos, como viajantes no deserto, sem direção? Quantas vezes nos sentimos aprisionados por circunstâncias ou por nossos próprios erros? Quantas vezes a doença nos afligiu ou as tempestades da vida ameaçaram nos afundar? Em cada uma dessas situações, a resposta é a mesma: clamar ao Senhor. Este salmo não promete uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, ele reconhece que passaremos por desertos, prisões, doenças e tempestades. Mas a grande promessa é que em meio a tudo isso, não estamos sozinhos. O nosso Deus é um Deus que ouve, que resgata e que restaura. Ele transforma o deserto em manancial, quebra as correntes, envia sua palavra para curar e acalma a tempestade. O refrão que se repete ao longo do salmo é um chamado para nós: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. A gratidão é a chave que abre as portas para experimentarmos ainda mais da bondade de Deus. Quando reconhecemos o que Ele fez, nosso coração se enche de fé para acreditar no que Ele ainda fará. O salmo termina com um convite à sabedoria. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. A verdadeira sabedoria não está em entender todos os mistérios da vida, mas em reconhecer a mão bondosa de Deus em todas as circunstâncias. Portanto, hoje, eu o convido a refletir. Onde você tem visto a bondade de Deus na sua vida? Lembre-se dos desertos dos quais Ele o tirou, das prisões que Ele quebrou, das doenças que Ele curou e das tempestades que Ele acalmou. E se você está passando por uma dessas situações agora, agarre-se a esta promessa. Clame ao Senhor na sua angústia e Ele o livrará. Que a sua semana seja cheia da consciência da bondade e das maravilhas do Senhor. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuarmos crescendo juntos na fé. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.